Boa noite a todos, graça e paz. Todos me ouvem bem? Eu estou muito feliz de vê-los aqui, agradeço a presença de todos. Ontem nós tivemos um momento maravilhoso lá na chácara da igreja, com 60 a mais. Hoje de manhã o culto com a pastora Nilza também, foi incrível. E eu espero que Deus continue a falar conosco agora também. Antes de nós iniciarmos, gostaria de convidá-los a orarem comigo. E nessa oração, pedir para que Deus fale aos nossos corações, amém? Para que nós possamos sair daqui hoje transformados, curados, restaurados, para a honra e glória do nosso Senhor. Pai amado, em nome de Jesus nós pedimos, continue a falar conosco, Pai. O louvor já preparou o nosso coração, no louvor já deu para te ouvir, Senhor. Mas nós precisamos aprender da Tua palavra agora. Por favor, Senhor, nos guie através do que o Senhor tem para nós. Nos mostre qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. E que todos nós, sem exceção, possamos sair daqui hoje, repito, mais uma vez, transformados, restaurados, curados, libertos, para a honra e glória do Teu próprio nome, Senhor. Que o Teu Espírito Santo guie a palavra a partir de agora. É o que nós pedimos. Amém. Por favor, abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos. O Evangelho é o de Marcos, o capítulo é o 16. Eu lerei a versão NVI. Se a sua versão é diferente, é só acompanhar aqui atrás no telão. Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, eles se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Quando, porém, foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse a vocês. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que haviam estado com ele, os quais estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e foram vistos por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas não creram nos 2. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Só até aí, podem se assentar, por favor. O capítulo 16 do livro de Marcos, ele conclui a narrativa definida pela paixão, morte e sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele apresenta o primeiro anúncio da ressurreição. Então, o que nós temos aqui? Sepultamento, ressurreição. E a reação das primeiras testemunhas com relação a tudo isso. As mulheres que o texto cita. É muito importante você salientar o seguinte: a posição social das mulheres naquela época era uma posição muito diferente dos homens. Tudo que se dizia por uma mulher tinha uma validade inferior quando se tratava de um homem falando. Então aqui a gente começa tendo algo que é contrário a provar a ressurreição de Cristo, por assim dizer. Porque para pensar comigo. Se Marcos tivesse a ideia do seguinte: eu preciso provar que Jesus ressuscitou, ele não colocaria as mulheres sendo as primeiras vendo Jesus ressurreto. Porque naquela época, a voz, a mensagem que as mulheres tinham, não é como nós temos hoje. Juridicamente falando, as mulheres não tinham validade naquela época. Mas Deus não está preocupado com o que os outros vão pensar. E ele começa então a se mostrar para as mulheres, não se importando se as pessoas vão acreditar ou não. E aqui fica a primeira lição. Aceitar a Cristo é uma questão de fé. É uma questão de acreditar. Depois a gente vai vendo, quando o texto vai desenrolando, que quando elas contam para os outros, mesmo os discípulos, eles não creem. Os próprios discípulos não acreditam nelas. Então, por que começa com elas? Porque ser cristão, antes de mais nada, não é só uma questão de Deus precisa me provar. Não, não é isso. É uma questão de eu preciso acreditar. Deus não tem que provar nada para mim. Ele simplesmente fez. Eu é que tenho que acreditar. Então o texto já começa mostrando algo a partir daí. Uma questão de fé necessária para essa história toda. Jesus andou entre nós, ele era o Deus encarnado. Ele deu a vida para cada um de nós na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Crer nessa história, mesmo que seja uma mulher contando, é isso que o texto está passando aqui. É isso que traz a salvação. Crer nessa história, mesmo que seja um Estevão, insignificante aqui em cima falando, é isso que dá a vida eterna. Crer no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Vocês estão entendendo a ideia do texto? Quando Marcos destaca as mulheres, é disso que ele está falando. Vocês precisam crer. Ah, mas são mulheres falando.
Sim, não importa quem fale, vocês precisam crer. É claro que hoje a questão das mulheres é completamente diferente daquela época. Mas é claro, nós estamos lendo um texto escrito há mais de 2000 anos. Ou por volta disso. Tinha sim uma questão social de destaque muito forte. Amém? Deu para entender onde o texto está andando? E por que Marcos narra dessa forma? Voltando ao texto, a história que nós lemos, a gente começa a perceber o seguinte: as mulheres que vão ver Jesus, elas também não estavam crendo na ressurreição dele. Porque elas vão pensando no seguinte: como a gente vai tirar aquela baita pedra enorme que está colocada lá na frente do túmulo? A gente não consegue. E aqui a gente começa a perceber o seguinte: Jesus anda com esse povo, ensina esse povo, mostra para esse povo o que tinha que acontecer. Mas parece que eles não estavam entendendo. Para a gente hoje, muito tempo depois, fica fácil entender o erro deles. Mas se você parar para pensar um pouquinho, a gente comete os mesmos erros também. A gente lê, mas parece que não leu. A gente lê um texto, um versículo, e esse versículo claramente diz o que você tem que fazer, mas a gente não faz. Não é diferente dessas mulheres indo lá no túmulo, preocupadas como que elas iam rolar a pedra para ungir o corpo de Jesus. Porque essa é a ideia do texto. Chega lá, a pedra já estava rolada, o túmulo estava vazio e o anjo anuncia para elas que não está mais aqui quem vocês estão procurando. E elas ficam morrendo de medo. Mas tudo isso Jesus já vinha anunciando para todos eles. Assim como a Bíblia vem pedindo para a gente, texto após texto, várias questões. E a gente parece que vai tentar rolar a tal da pedra. Quando se trata de evangelho, se trata de fé, de acreditar. Quando se trata de evangelho, se trata de seguir o que está aqui, como regra. E parece que os discípulos não estavam bem alinhados com essa questão. O texto deixa isso mais ou menos claro. Depois tudo muda, mas só depois. Mas essa ideia de só depois vale para a gente também. Às vezes, lembra que eu falei? A gente lê, mas parece que não leu. Quem sabe só depois muda, e o só depois pode começar agora. Quem sabe a partir de agora a gente não comece a crer mais do que nós criamos algumas horas antes de chegar aqui. Quem sabe a gente não comece a dar ouvidos e não espere mais a pedra na frente do túmulo. Quem sabe a gente não tenha fé como nem os discípulos tiveram no início. Lembra, as mulheres chegam para eles e contam. O que eles fazem? Não creram. Primeiro as mulheres não creem, elas vão lá e elas percebem que não é bem assim. Aí elas mudam, mas ficam com medo. Aí elas vão lá e contam para os discípulos. Aí eles ouvem, mas elas são só mulheres, né? Quem são elas na sociedade? Tá, vão dar um desconto, não creem. Aí depois vem 2 discípulos, lembra? No caminho para Cafarnaum, em outro texto, o próprio Jesus anda com eles.
E aí, um fala pro outro assim, nossa, ele falava com a gente, nosso coração fervia. Aí eles vão lá e falam para os discípulos, a gente viu ele, era ele. Agora eram homens, mas mesmo assim eles não creram. Aí o próprio Jesus aparece para eles. Então, o que a gente tem aqui? Uma questão de incredulidade, uma questão de coração duro. E isso vem perpetuando desde aquele tempo. É muito comum, corações duros, incrédulos, até hoje. E é o que impede das coisas acontecerem na vida da gente. Dizer que ama Jesus é muito bonito, eu acho super legal. Não dizer nada e seguir o que está aqui é ainda melhor. Melhor ainda seria você seguir o que está aqui e dizer que ama Jesus. Seria ainda mais perfeito. Então, tudo que eu estou falando é uma questão de estimular a fé. E mostrar para vocês o seguinte: se em algum momento faltou fé, está tudo bem. Você não é diferente dos discípulos e eles ainda andaram com Cristo. A gente ainda tem desculpa. A gente não andou com ele, literalmente falando. Nós estamos com o Espírito Santo andando conosco. Mas Jesus de verdade ao vivo, não. Os discípulos tiveram Jesus, o próprio Deus, do lado deles. E mesmo assim foram incrédulos. Já tinham parado para pensar nisso? Povo de dura cerviz. Povo de coração duro. A Bíblia está sempre repetindo isso. Vê, mas não acredita. Teve um que quis até ver as marcas de Jesus, né? Nós não podemos ser assim. Tem que ser diferente com a gente. Tem que ser diferente. Já que você entrou nesse negócio de ser crente, meu amigo, não perca tempo, seja de verdade. Já que você decidiu ser cristão, seja o mais fervoroso possível. Em Apocalipse, uma das cartas à igreja, logo no começo do livro, diz que é melhor ser frio do que morno. Porque sendo morno, sendo de qualquer jeito, nós seríamos vomitados. Já que você está fazendo, já que você está crendo, já que você se propôs a isso tudo, por que não então fazer direito? Quero reler alguns versículos com vocês. Começando pelo 13:4 de Marcos 16. Marcos capítulo 16, verso 3 diz assim: perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Olha só, esse versículo mostra para a gente com clareza se elas acreditavam no que Jesus falou ou não. Quem vai tirar a pedra para a gente? Ele está lá dentro, a gente precisa passar esses olhos nele. Quem vai tirar a pedra para a gente? Estão entendendo, gente? Quando, porém, foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Eu quero mudar um pouquinho a minha fala aqui, sair um pouquinho da questão da incredulidade e ainda no despertar de fé. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Esse texto pode dizer mais do que parece. Quando elas vão lá e veem a pedra removida,
Existe talvez uma simbologia aqui que encaixe perfeitamente e nos ajude a buscar Deus de outra forma. Não há mais pedra entre eu e Deus. Tudo que havia entre eu e Deus foi removido. O que escondia Jesus no escuro, no fundo de uma caverna, não existe mais. Eu quero tentar despertar a tua fé para isso a partir de agora, mudando o que a gente está falando. Metaforicamente, pense no seguinte: Jesus estava lá dentro, morto, com uma pedra fechando o túmulo. Quando elas chegam, elas esperavam isso. Quando elas chegam, a pedra está removida, o túmulo está vazio. O que era um impedimento entre ela e Jesus já não existe mais. E, gente, escuta o que eu vou falar para vocês. Não existe nenhum impedimento entre você e Deus. Através do sacrifício de Jesus, todo o impedimento foi tirado. Isso é bíblico. Eu usei essa parte do texto como metáfora. Outros textos usam isso claramente. Deus fala conosco por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Ele é a ligação entre nós e Deus. Creia nisso de todo o teu coração. Acredite que você pode pedir qualquer coisa para Deus. E através de Jesus, Deus está ouvindo. Ele é o intermediador. Por que eu estou falando dessa forma? Porque a gente simplesmente esquece até como ora. No desespero, a gente simplesmente sai falando que precisa para um, para outro, desesperado, chorando, pega o celular, grava a mensagem como um doido. E esquece que se você dobrar o teu joelho e falar: Deus, em nome de Jesus, intercede por mim, Deus estará ouvindo. Lembra que eu falei? Se é para crer, que creia de verdade. Já que é para estar nesse negócio, que esteja de verdade. Que não seja só um culto de 1 hora e pouquinho. Que seja realmente um estilo de vida. De clamar a Jesus Cristo. De clamar a Deus através do sangue de Jesus Cristo. Amém, igreja? Muito bem. Verso 9, leiam comigo, por favor. Marcos, capítulo 16, verso 9. Olha que interessante que tem aí. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, madrugada de domingo, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Quando Jesus ressuscita, na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Que lição dá para tirar desse texto? Não importa se tem demônio, não importa se tem dificuldade, não importa com quem você andou, não importa o que você fez. O Senhor Jesus Cristo, Ele derramou o sangue dele para todos os pecadores. Esse texto é maravilhoso. Ele não apareceu para o discípulo mais santo. Ele não apareceu para o discípulo mais amado. Ele não apareceu para o discípulo que mais acertava. Ele aparece para Maria Madalena, que não tinha uma condição de vida muito, digamos, honesta. Isso mostra que não importa o que você fez, o Senhor Jesus Cristo, Ele está de braços abertos a você também.
Aí é uma questão de você crer, de você querer, desejar. É uma questão de você se arrepender aos pés da cruz. É interessante o que eu estou falando, porque para pensar comigo. Isso acontece da seguinte forma, olha só. Olha a história que eu vou contar. A pessoa está lá, é um cristão, está vivendo a vida dele, de repente comete um pecado qualquer. Qual é a primeira coisa que esse ser humano que pecou faz? Ele para de orar. Ou para de vir à igreja, ou para os dois. Jesus veio para quem pecou. E não há um justo sequer. E esse não há um justo sequer inclui eu. Não importa o erro. Lembra? 7 demônios. Imagine, se um já faz um estrago, meu amigo. Imagine 7. Imagine o que era a vida dessa mulher. Mas Jesus aparece para quem? Para ela. Foi a primeira a ver. Isso mostra que não importa o que eu fiz de errado. Eu tenho uma porta aberta diante de Deus para recomeçar. Desde que eu me arrependa. Igreja, é claro que eu gostaria que vocês não errassem, mas se errarem, existe o justo juiz, que derramou o sangue na cruz para perdoar esse seu erro. É claro que seria melhor não cometer pecado, porque existem consequências mesmo depois do arrependimento. Mas se cometer, não desista. Busque ao pé da cruz o perdão. Amém, igreja? Faz sentido para vocês o que está acontecendo aqui no livro de Marcos? Jesus não aparece para o rei lá de Roma, falando, tá vendo, ó, vocês me mataram aí, mas eu estou aqui para mostrar que eu sou Deus. Ele não se importa com isso, ele se importa é com vidas. Ele se importa com quem o ama, com quem o busca em espírito e em verdade. Não é uma questão de status, é uma questão de fé. Não é uma questão de ter mais ou menos que os outros, é uma questão de fé. Não é uma questão de falar mais ou menos bonito, é uma questão de fé. Eu preciso que você creia. Mas não creia falando, creia seguindo, creia fazendo. Esse é o meu objetivo aqui hoje. Tudo o que eu falei se resume para de falar que ama Jesus e simplesmente faça o que ele te pediu. Se quiser falar que ame, fale, mas fale fazendo o que ele te pediu. Só acredita. Mas acredita de todo o teu coração. Isso é o resumo do mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, com todo o seu ser. Está em Deuteronômio. Jesus arredonda, né? Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame o próximo como a si mesmo. Ame a Deus como a Bíblia está pedindo. E respeite o próximo como Cristo te respeitou. Basicamente é isso. Nossa, Estevão, por que num culto de família ler sobre a ressurreição nem é ceia? Porque a ressurreição de Cristo é a minha libertação e o perdão dos meus pecados. E os teus também. Tem um texto que está em João que ele resume o evangelho de uma forma maravilhosa. Eu não me canso de falar. Lembra?
Como que eu resumo para alguém que não conhece Jesus a Bíblia? Se você resume através de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha muito dinheiro. Não. Sinto muito. Tomara que você tenha muito dinheiro. Deus é um Deus da prosperidade também. Mas o sacrifício não é dinheiro, o sacrifício é vida eterna. O propósito do Evangelho é vida eterna. A gente tem que ter isso dentro do coração da gente. É claro que eu quero ter muito dinheiro e eu oro para Deus me dar mesmo, para Deus me abençoar e oro para que Deus abençoe você também. Mas não é o propósito do Evangelho. Isso tem que ficar claro na tua cabeça. O propósito do Evangelho é vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você um dia quiser pregar para alguém, está aqui o resumo do Evangelho. Ah, eu vou ser crente para quê? Para ter a vida eterna. Basicamente é isso, gente. Aí você tem que crer. E crendo, as demais coisas vos serão acrescentadas. É maravilhoso, gente. Tudo isso para reforçar que você precisa crer, não da boca para fora, mas com atitudes e com ações. Amém? Meu tempo já estourou, mas eu quero falar sobre os versos 11 a 14. Por favor, volta lá em Marcos. Marcos, capítulo 16. A partir do verso 11 agora. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, ela quem? Maria Madalena. Quando viram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Claro, ela era uma mulher e ela tinha uma vida toda estragada com um monte de demônios. Tá bom, né? Lembra da historinha que a gente está contando? Depois Jesus apareceu em outra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Por que 11? Porque Judas já não tinha mais, tá, gente? Lembra disso. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. E censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Gente, presta atenção nisso. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Nós não podemos ser incrédulos no que está aqui. De forma alguma. Se está aqui, acredita. Mesmo que pareça um negócio assim, impossível. Para ser sincero, parece tudo muito impossível mesmo. Jesus nasceu de uma virgem, isso já é estranho por natureza. Mas se está aqui, acredita. Aqui tem histórias assim, assombrosas. Mas acredita, está aqui. Não seja incrédulo. Eu sempre conto uma história de que uma mulher que dizia o seguinte. Ela falava assim, muita coisa da Bíblia é legal. Mas assim, é meio conto de fada, porque onde já se viu, né? Alguém sair do túmulo depois de morto. Ela falava de Lázaro. A gente ouve e fala assim, faz mais sentido na minha cabeça um morto ressuscitar do que alguém nascer de uma virgem. Tudo aqui é estranho.
tudo aqui é divino, tudo aqui é complicado. Por isso é uma questão de fé, só acredita. Não tenta entender. Não tenta entender por que Deus andou no meio da gente, por que Ele fez isso. Só agradeça e acredite. Tem coisas que são inexplicáveis. Aí entra a fé de novo. Quando se trata da loucura do Evangelho, é tudo uma questão de fé. O próprio apóstolo Paulo chama tudo isso de loucura. É loucura para eles, mas para a gente é a... Lembra do texto? Como, Marli? Como? Loucura, mas para a gente é o poder de Deus. A gente não entende como é feito, a gente só acredita. Então eu reforço o que eu vim fazer aqui hoje com todos vocês. Estimular a fé. Por que vim na igreja, domingo a domingo, alguns de semana também com tanto empenho? Se a gente não acredita de verdade no que está aqui. Então, Jesus censurou a incredulidade e a dureza de coração deles. Não sejam assim. Não sejam assim. Se a Bíblia está dizendo que foi assim, mesmo que você não saiba explicar, mesmo que teólogos expliquem de maneira meio assim estranha, se está escrito, só acredita. Só acredita. E quando vier, talvez os desafios da vida, quando eles baterem lá na porta, os desafios da vida batem a porta da gente em algum momento. Infelizmente. Infelizmente. Quando eles baterem, se você só acreditar, vai passar. Porque aquele que iniciou a boa obra na sua vida, haverá de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, igreja? Eu tinha mais coisa para falar, mas o relógio é muito chato. Se eu tivesse feito como a pastora Nilza fez hoje de manhã, pelo menos vocês estariam visto tudo que eu coloquei ali. Vou fazer como ela, talvez, na próxima vez, os slides certinho. Se não der tempo de falar, pelo menos vocês tiram foto dos tópicos lá. Oremos. Senhor, que consigamos, em nome de Jesus, ter a nossa fé estimulada. Que consigamos crer. Que não sejamos como os discípulos, que mesmo tendo andado, literalmente andado com o próprio Deus, não creram. Mesmo tendo ouvido falar que aquilo tinha que ser daquela forma, não creram. Senhor, que possamos crer, e não crer da boca para fora, mas crer com atitudes. Que a nossa vida expresse a crença em Ti. Que o nosso palavreado expresse a crença em Ti. Que a nossa postura expresse a crença em Ti. E tudo que está escrito, que seja norma, regra de fé, regra de comportamento para cada um de nós. É o que eu peço em nome de Jesus. Senhor, grava essa palavra em nossa mente. Grava essa palavra em nossos corações. Senhor amado, nós não queremos ser duros de coração, mas muitas vezes somos. Peço perdão por isso. E que nossa vida expresse a fé em tudo que está escrito na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.